Bom, gente, aqui é o Leão, bem-vindo a mais um vídeo no Sinal Aranha, né? São novos, sejam bem-vindos. E vamos para a resenha review, né? Da saga do Homem-Aranha, da segunda temporada, volume 6, né? Que é o volume 30, que aqui reúne as edições, né? De 260 a 262 de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. Não, de Amazing Spider-Man, tô lendo um pouco mais na frente. E The Spectacular Spider-Man 98 e 99 e Marvel Team Up 149 e tem um trecho de Fantastic Four de 274, que, como na capa tá mostrando, temos um belo duende, né? Esse duende faz falta, hein, cara, esse duende faz falta, que simplesmente nós temos as histórias desencadeadas sendo o desafio do Duende Macabro, os pecados do meu pai, epílogo, a hora da verdade, o homem incandescente, o segredo profissional e o aranha na caçapa do canto. Então, né, a saga do Homem-Aranha aqui, vamos lá. Né, que a primeira história que é o desafio do Duende Macabro, escrita pelo Tom DeFalco, grande, né, e desenho do Roy Frank. Né, que simplesmente, né, você vê que já começa nos dando a situação que o Peter tinha meio tão, né, em relação à situação atual, né, que os personagens estão, que eles estão meio brigados, separados. O Homem-Aranha tá meio grilado com o Duende Macabro, a relação dele com o Harry, né, que o Duende Macabro, gosta de você ou não, tem relação com o Duende Verde, né? Porque o Duende, né? Que era o nome do Homem-Aranha, mas o Norman morre em 73, na noite que o Gwen Stacy morre. E só vai voltar na década de 90. Isso aqui, então, Norman não tá nem planejado voltar ainda. E aí você tem a relação, né? A parceria dos vilões aqui, enquanto você tem a Mary Jane indo visitar a Liz e o Harry, né? Que simplesmente, né, a Mary Jane, né, ela tem já um grau de maturidade que já está começando a ser abordado aqui, né? É aqui, aquela cena que eu tinha falado acho que no vídeo anterior, que é o Frank tocando terror no simbionte. O Frank é sinistro, hein, simbionte? Fica quieto na tua, a melhor coisa que você possa fazer. E que você tem, na realidade, como o Norman. O Harry já foi o Duende Verde, o Duende Macabro sabe da relação do Harry com o Norman, ele vai atrás do Osborn porque ele quer tudo que ele puder em relação ao Norman, do Duende, né? Faz sentido. O Homem-Aranha também antecipa isso e vai ter um enfrentamento deles aqui. E a história meio que segue disso, né? Você tem a relação dos personagens aqui nessa situação, como vai indo, o Harry meio que quase perdendo o controle, o Peter perdendo o Duende de vista, normal até. E aí nós temos aqui, né, a construção da história, que o Duende tinha conseguido só na edição anterior capturar a Mary Jane e a Liz, que a Liz está grávida, né? Então o Harry realmente está surtando aquele problema. Você tem a situação que ele tá uma parceria com o Puma, né? O Puma não, com o Rosa, né? O Puma ele já tinha até deixado já essa situação aqui. O Harry parece que tá dando surto, as chutes de Hades ali do Norman. O Homem-Aranha começa a tentar seguir, né? O simbionte tá sempre jogando Foreshadow, na realidade ele tá conseguindo finalmente escapar, né, do edifício Baxter, né, porque é importante, eu já fiz até vídeo disso, tá desatualizado, né, que foi quando o Homem-Aranha deixou o simbionte, que é bem antigo, quando o canal tinha até outro nome, que é, na realidade, que o simbionte, o Peter tira ele no edifício Baxter, fica o Quarteto Fantástico até essa fuga, eles vão ter um outro enfrentamento de novo, o simbionte e o Peter, e aí chega a cena icônica da igreja dele tirando o simbionte. E aqui você tem a construção da história Isso aqui é bem aquele desenho dos anos 60, né? Que aí você tem o Harry tentando localizar a Liz, né? E a Mary Jane, lógico, tá se preocupada com a filha, com o filho que vai nascer com a Liz. E aí quando você tem o Duende Macabro chegando, na realidade você vê que o Peter chega e a Mary Jane é a única que sabe que o Peter é o Homem-Aranha aqui, né? Ela e o Harry, né? Vamos ser francos. E aí, só que você vê que a Mary Jane tá meio preocupada, mas agradece, meio que fica grata, o Peter tá chegando pra salvar ela. O Peter tem meio que, ou ele prende o Duende, ou ele vai salvar a Mary Jane, a Liz e o Harry. E ele escolhe salvar, né, o Harry, a Liz e a Mary Jane. E deixa o Duende vazar pro próximo enfrentamento. E o Duende continua com a identidade meio que secreta, né. Aí você tem o simbionte seguindo, agora você tem a outra história aqui que é como acaba de dizer, é importante porque é aqui de fato o momento em que a Gata Negra e o Homem-Aranha meio que, né, se separam, né, que é a história definitiva dela,
que é a Hora da Verdade, né? Que é do Almigron, roteiro, e do Harry Strips dos desenhos, né? Que é interessante porque a Gata Negra já tem um bom tempo evitando falar de como é os poderes pro Homem-Aranha, né? Que é os poderes de sorte, né? Dela e de azar pros outros. Né? E aqui é interessante porque aqui tá surgindo um vilão que no através do Aranhaverso surge. Na realidade, é meio que para enfrentar o Peter. Mais uma vez, o Miles roubando coisa do Peter, né? O que é novidade. Não rouba até o nome, mesmo com a metáfora dele, seja você mesmo. E não foi o Homem-Aranha que me salvou, foi o Miles. Então ele não é o Homem-Aranha. Mas, né? Vida que segue. Né? Voltando ao Homem-Aranha de verdade, né? E simplesmente nós temos o Peter aqui, na realidade, com relação com a Gata Negra, né? Referência aqui ao Peter contando a origem dele e tudo mais, quando ele ganhou os poderes, um pouco da história da Felícia, né? Aqui nós temos o Mancha surgindo, o Homem-Aranha. É nessa história mesmo, agora eu tô parando pra pensar, eu acho que a Gata Negra já deu um uniforme negro eu posso estar me confundindo, né? De um uniforme de tecido pra ele. Eu posso estar me confundindo, eu acho que talvez acho que eu posso estar me confundindo. Mas o importante aqui é que o Mancha tá surgindo, né? Não é isso não. Eles têm um afastamento, eu tô confundindo as histórias, perdão, gente. Mas aqui é o surgimento do Mancha, mas já tem uma profundidade do Homem-Aranha com a Gata Negra, tem uma cisão bem forte entre eles. Aqui temos o Homem Incandescente, né? Roteiros da Louise Seymour e o desenho do Brad Blevins, que é uma história, na realidade, né, vamos assim dizer, é um vilão do Hulk, se não me engano, é ele mesmo. Que o Homem-Aranha vai ter o desfavor de dar uma trombada, né? Simplesmente, que aí você tem um cara também que também uma situação bem parecida com o Homem-Aranha, né, com o Homem-Aranha, que é um personagem que é uma relação ao presente, que ele queria dar pra alguém. Eu não vou ficar falando muito por causa disso aí, é uma coisa da história, que você tem o cara meio que tá, como fala, você vai ver um X-Men, né? Que ele simplesmente tá, é alguém que ele quer dar um presente, só que ele faz meio trabanado e por aí vai, né? Aí você tem que, aqui é importante porque é onde o Homem-Aranha meio começa a formatar uma ideia ali de presente pra Tia May, do que vai acontecer na edição depois, né? Não em alguma das histórias futuras. E essa aqui é boa, hein? Essa que eu gostei quando eu li, hein? Que é simplesmente, né? O roteiro do Bob Larson e o desenho do Live Garson, que é, cara, essa história é divertidíssima, porque você tem um paparazzi, né, um cara, não paparazzi, um repórter bem mal mesmo, caluniador e tudo mais, que ele acaba descobrindo, né, tendo, infelizmente, um momento que ele dá de cara com o Peter Parker trocando, o Homem-Aranha trocando de volta para Peter Parker. Ele não reconhece, mas ele consegue tirar uma foto. Aí você tem um homem todo desesperado pra impedir, não conseguindo, entrando em desespero. E o Homem-Aranha conseguiu informação, o Peter pedindo até pro Ben Urich, né, pra galera, pra conseguir rastrear o cara sem falar que ele é o Homem-Aranha. O cara, por outro lado, vai meio que se meter com a galera barra pessoa falando que sabe uma informação de quem é o Homem-Aranha e tudo mais, só que a galera tentando fazer um acordo, só que isso sai pela culatra, porque a galera fala, me dá isso aí. E aí ele começa a ser perseguido, por barra pesado seguir, e o Homem-Aranha tem que entrar ali pra salvar a vida do cara e livre pra própria cara, né? E você tem um ponto, mas ele não viu? Ele viu o Homem-Aranha no escuro, então ele não reconheceria talvez o Peter Parker, porque o Peter Parker, mesmo se ele visse o Peter Parker, existia a chance dele ainda não reconhecer, e mesmo que ele reconhecesse, né, olha a Aranha Sinal aqui, legal. E aí mesmo se ele reconhecesse, né, vamos assim dizer, ele não teria mais a prova, né? Esse é o ponto. Então são várias coisas interessantes. É uma história realmente bem legal para o Peter manter essa energia secreta. É uma história que eu me diverti muito quando eu li, gente. E não vou mentir, não. E aí só temos aranhas na caçapa do Ocanto. Roteiro do Almigro, desenho do Harry Pringle, que é o Mancha testando seus poderes, as vizinhas novas surgindo ali na vida do Homem-Aranha, né, do Peter. A Beth meio que começando a agir não estranha, vamos dizer, né? Mas já tem uma coisinha ali enrolando, né? Que a gente vai ver mais depois.
a Felícia aqui, aí falei que eu tava errando na outra, sabia que eu tava errando na outra. Que é aqui que a Felícia tá dando o uniforme negro de tecido pro Peter, que é o que ele vai usando. Histórias como ficar só de Kraven Morty em The Wolf, o Peter tá com o uniforme negro de tecido, não é o simbionte não, galera. E só que o Peter recusa usar momentaneamente porque ele tá meio impressionado com a semelhança do uniforme negro, e o uniforme negro é um alien e ele ficou com medo, entendeu? Em contrapartida, o uniforme negro tá voltando pro AP, né? O simbionte tá voltando ao AP do Peter. Aí você tem o Peter meio que começando a ter um enfrentamento com Mancha que não termina bem pro casal, né? Em combate. Mas é uma coisa bem legal, e você tem um prefácio aqui, né? Esse final aqui da edição. É uma edição que valeu muito a pena, eu realmente gostei e é bem importante para a cronologia do personagem, mais do que muita gente espera. Então, acho que o vídeo vai ficando por aqui, gente. Mas sabe o que faltou? O seu like e se inscrever no canal, né? Se são novos, sejam muito bem-vindos e a gente se vê no próximo vídeo nesse Sinal Aranha.